Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula, né? Continuando o assunto do segundo reinado, como um curso aqui para preparação para o Enem, com algumas temáticas, alguns pontos interessantes que podem cair neste exame. E nós vamos aqui dar continuidade à aula, como a gente estava falando antes sobre economia. Hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto, dando continuidade a respeito do surto industrial que ocorreu nesse período e falando sobre os demais assuntos que tem a ver com esse tema, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso curso, tá bem? Valeu! Então, pessoal, nós estamos aqui continuando o curso, né? Do estágio supervisionado ensino médio, modelo de extensão. Como eu disse antes, meu nome é Henrique Corrêa Lima, meu RU 2402161, certo? E estamos dando continuidade ao curso sobre o segundo reinado, curso de preparação do Enem sobre o segundo reinado, tá bom? No vídeo passado nós paramos falando sobre a economia do Brasil, né? Nossa economia ela era influenciada, né, por vários produtos que contribuíram para o crescimento econômico do país naquele período, segundo reinado, e tendo como o mais importante nesse período, né, o principal produto econômico que alavancou a economia brasileira foi o café, certo? Então, como foi dito antes, o café ele trouxe um desenvolvimento econômico para o país muito grande. Graças ao café, a gente teve ali o surgimento, né, de uma classe econômica cafeeira, uma ascensão, aliás, dessa classe. Já surgia antes, mas ela foi se tornando mais importante durante esse momento, devido ao crescimento das áreas de produção de café, que foi se estendendo, e a importância que esse produto teve para a economia do Brasil. Como eu fui dita, essa classe, esse grupo de produtores, né, cresce e se torna mais importante, tendo mais relevância no país, certo? E ele, então, devido a esse crescimento, eles têm um capital que pode ser investido em outras áreas, e uma dessas áreas vai ser na área da industrialização. Mas, falando um pouco mais desse momento, nós temos nesse momento também o surgimento de uma tarifa, a tarifa Alves Branco. Essa tarifa foi uma tarifa imposta sobre produtos importados, né? Produtos que vinham de fora do país, que o Brasil comprava para vender no seu comércio interno, no seu mercado interno. Todos esses produtos importados que vinham para cá, que não tinham no nosso país, era cobrado uma taxa de 20% a 30%. Os produtos que não tinham, que a gente mais precisava, geralmente saiu ali a 20% a 30%, certo? Porém, os produtos que nós já tínhamos no Brasil, né, era cobrado uma taxa maior, né, de 40% a 60%. Isso trouxe insatisfação, né, por conta das outros países que importavam aqui, em especial mesmo os ingleses. Diante dessa situação, os ingleses eles revidaram criando a lei Bill Aberdeen. Essa lei permitia que a marinha perseguisse navios negreiros, até mesmo dentro dos portos brasileiros, ou seja, eles proibiam o tráfico negreiro. Se eles pegassem, né, eles poderiam apreender, certo? Foi uma medida deles de refrear ali o tráfico, visto que a mão de obra era uma mão de obra escrava ainda no país, uma mão de obra que não tinha gastos assim como a mão de obra livre, e por conta dessa atitude da tarifa Alves Branco, os ingleses revidam com essa lei, certo? Impedindo o tráfico negreiro nas áreas, né, brasileiras ali no oceano, aonde eles pegassem. Claro, se eles pegassem, eles poderiam aprender, mas sempre tinha um jeito, né, deles tentarem burlar essa questão aí. O que se sabe é que nesse mesmo período aí surge também a lei no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vai impedir, né, a vinda de escravos para o Brasil por meio do tráfico negreiro, vai proibir, ok? Então, nisso, nós vamos ter uma redução do número de escravos no país nesse período. Acontece também, então, com a diminuição de escravos, a necessidade de mão de obra, de mais mão de obra para trabalhar nesses plantios de café.
Então surge a ideia de chamar imigrantes, não é? Pessoas de outros países, para poder trabalhar aqui no Brasil, para poder trabalhar nessas monoculturas de café. Então, diante dessa situação, há agora ali uma certa opção por uma mão de obra agora livre, há um certo capital reservado que não era mais investido com a compra de escravos. Esse capital que não era mais investido com a compra de escravos estava reservado para que o dono, né, o produtor de café, pudesse investir em outras coisas. Então, nesse período, nós vemos aqui um investimento em áreas relacionadas ao desenvolvimento urbano, né, que constrói seus casarões, né, os casarões dos barões do café daquele período. É também investido na área de industrialização, certo? Um destes nomes que investiu nesse setor industrial, foi Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, que é reconhecido, né, como um dos grandes investidores, empreendedores da nossa história, que ele, através, né, da ajuda de investimento estrangeiro, investimento inglês, ele consegue aproveitar essa situação em que os produtos externos que vinham de lá para cá tinham taxas maiores para produtos que já tinham aqui. Então ele aproveita a situação para investir na industrialização aqui no país, produzir produtos aqui, a fim de alavancar o crescimento do Brasil na área industrial, porque ele tinha a visão de que o Brasil poderia crescer muito mais do que ser uma nação escravista, né? Ele também não era a favor do uso de escravos, ele acreditava que isso também era um atraso, certo? Há relatos que ele comprava escravos para depois libertá-los e botá-los para trabalhar nas suas fábricas. Então ele era um homem bem inteligente, bem interessante a história dele. Ele traz aqui uma novidade ao quadro brasileiro, a oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Porém, essa situação aqui que o Brasil passa, nesse surto industrial, esse desenvolvimento, devido a essa oportunidade de capital que não poderia mais ser usado no uso de escravos e também no crescimento econômico que o Brasil passava devido à expansão do café, nós temos esse desenvolvimento econômico aqui e o desenvolvimento urbano. Surge ali, né, novas construções de casarão, teatros, grandes arquiteturas são desenvolvidas nesse período também. Há um certo interesse por elementos culturais da Europa em maior valia, né, maior relevância nesse período também. Então, a gente vai surgindo ali uma classe, uma elite mais europeizada também, mais pendendo, né, para as classes mais burguesas, certo? Então, você tem esse desenvolvimento aqui, tem o surgimento do Barão de Mauá, porém, como o nome já diz, é um surto industrial. O que isso quer dizer? Porque esse momento foi uma coisa repentina e que logo se acabou por alguns fatores, né? Um dos fatores, o principal, foi a questão da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito entre países que ocorreu na América do Sul, né? Os países envolvidos foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Essa guerra foi motivada por interesses econômicos e políticos. O Paraguai ele procurava sair do isolamento econômico e o Brasil ele queria a livre navegação pelo Rio do Paraguai, que era o único acesso fluvial para chegar ao Mato Grosso. Então, o Brasil, nesse mesmo momento que estava passando por esse surto industrial, passou por esse momento de guerra entre o Paraguai junto com a Argentina e o Uruguai. Diante dessa situação da guerra, o Brasil passou por algumas consequências que acabou não dando oportunidade de dar continuidade ao desenvolvimento industrial no Brasil. Por conta disso que se chama um surto devido a essa situação. A gente vai comentar um pouco mais à frente. Mas voltando à história da Guerra do Paraguai, nós vemos aqui que o Brasil ele entra em guerra contra o Paraguai e
ele tem como aliança a Argentina e Uruguai. Essa aliança vai ser chamada de Tríplice Aliança. Não confundir essa Tríplice Aliança com a Tríplice Aliança da Primeira Guerra, né? Da Guerra Mundial. Essa lá é uma outra tríplice de um outro contexto, certo? Então essa Tríplice Aliança aqui se une contra o Paraguai nessa guerra, porém você vai ver que cada uma tem motivos para poder se envolver com isso. Não, todos estavam contra o Paraguai por algum motivo especial, ok? Então o Paraguai em específico, ele procurava sair do isolamento econômico. O Brasil, ele queria navegar ali na livre navegação nos rios, no Rio do Paraguai e também no Rio da Prata, né? Ele queria ter o acesso fluvial para chegar ao Mato Grosso, que era a única forma que tinha de chegar até lá, certo? Além disso, nós tínhamos aqui um contexto interessante que ocorria. No Uruguai, havia um conflito interno entre dois poderes, os blancos e os colorados, certo? Os blancos, eles eram mais, assim como diria, desgostosos com a ideia de aliança com o Brasil. Eles não permitiam ao Brasil a liberdade de trafegar nas suas águas como o Brasil desejava, as águas do Rio da Prata. Também escravos que fugiam para as regiões do Uruguai, quando esses blancos estavam no poder, eles não permitiam que o Brasil pudesse ir lá, né, que líderes brasileiros, né, aliás, pessoas, né, de poder na região ali que hoje é o Rio Grande do Sul, essa região mais abaixo, né, do nosso país, pudesse ir até lá pegar os escravos que fugiam. Isso aí trouxe insatisfação por conta da classe, da elite brasileira daquela região, e a ir contra os blancos e defender os colorados lá nas guerras, nos conflitos internos que ocorreram no Uruguai, certo? Então o Brasil, eles apoiavam os colorados por conta dos colorados permitirem, né, o acesso do Brasil ao Rio da Prata, permitirem que o Brasil também pudesse ir lá e pegar os escravos caso fugissem, né, a classe brasileira. E então, por conta desse motivo, o Brasil apoiava os colorados, certo? Também temos aqui o apoio da Argentina a eles. Por quê? Porque a Argentina, ela é um grupo da Argentina que estava no poder naquele período, era contra o federalismo, que havia sido um ideal de um movimento dentro da Argentina que fazia conflito com o poder vigente até então. Então os colorados eram contra essas ideias. Então, por conta disso, o Brasil e a Argentina apoiavam esse grupo político dentro do Uruguai, para que esse grupo fosse o que tomasse o poder naquele momento, que tivesse o poder nas mãos, para terem uma melhor relação, né, de política externa com o Uruguai. Então, por isso, eles apoiam os colorados. Já o Paraguai, ele apoiava os blancos, né? Os blancos que não tinham uma atitude amigável, né, de boa vizinhança, por assim dizer, com o Brasil. Isso era bom para o Paraguai, porque proibindo o Brasil e garantindo eles, né, poderem passar no Rio da Prata seria muito bom para eles. E tinha um apoio também aos federalistas argentinos, que por sua vez não apoiavam os líderes, né, argentinos naquele momento. Então o Brasil, querendo, né, favorecer aos colorados, no ano de 1964 ele invade o Uruguai e derruba o governo branco, e ali então fica no poder o governo dos colorados, ou seja, o governo que era a favor de uma política de amizade, né, com o Brasil. Diante dessa situação, o Paraguai ele se vê ameaçado, né, ameaçado com o desenvolvimento do Brasil naquela área, ameaçado em perder, né, a chance de poder trafegar nessas áreas do Rio da Prata. E aí ele faz uma atitude, né, ele apreende uma embarcação, que é o Marquês de Olinda, e invade Mato Grosso. E então forma-se a Tríplice Aliança para combater o Paraguai, que estava aliado aos blancos e estava aliado
aos federalistas argentinos e contra o Brasil e os colorados do Uruguai e aqueles da Argentina que estavam no poder até então. Então houve essa guerra aí, uma guerra de interesses, entre esses poderes, e uma guerra que culminou, né, com o estabelecimento, né, dos estados ali presentes naquela região da Cisplatina, né, o desenvolvimento e estabelecimento deles como o Uruguai e a Argentina. Então, nós vemos durante essa guerra que o conflito foi muito extenso e muito sofrido para o Brasil. Teve um certo momento que o Brasil teve que ter um investimento maior de soldados e de capital para poder manter a guerra, mais do que até os seus aliados. Diante dessa situação, eles viram-se numa tentativa de ajudar, de conseguir, mais soldados para guerrear nessa guerra, de inventar os chamados voluntários da pátria, que eram pessoas que iam se voluntariar para poder participar do exército, para poderem guerrear lá na Guerra do Paraguai. Nesse período aí, o Brasil não tinha um exército formado, eles tinham a Guarda Nacional para resolver conflitos internos, mas não tinha um exército assim, como a gente pensa, né? Um exército bem formado, bem treinado. A maioria das pessoas que foram defender o Brasil ou foram lutar a favor do Brasil na Guerra do Paraguai eram estancieiros, eram pessoas ali daquela região próxima à Cisplatina que queriam defender os seus interesses e as suas terras, certo? Como eu disse, ali a elite daquela região ali, que tinham interesses e tinham relações com os colorados e relações ruins com os blancos que queriam defender aquela área, aquela região também. Então, inicialmente eram esses os que mais estavam à frente do combate, mas o Brasil se viu necessitado de conseguir mais força, mais poder, mais números. E aí ele tem essa atitude. Então, eles dão oportunidade aos negros, aos escravos, para que eles pudessem ser livres caso eles fossem lutar na guerra. Então, os negros veem nisso, veem no exército uma oportunidade de deixarem de ser simples máquinas agrícolas para serem alguém importante, de algum valor, para a pátria, para defender o Brasil, defender o Império. Então, eles veem também no exército uma oportunidade de liberdade, Isso porque há um decreto de 1866 que concede liberdade aos escravos que servissem no exército. Então, eles veem ali o exército como uma instituição libertadora. Então eles vão lutar ali, eles não vão ter intenção de fugir, pelo menos a maioria, certo? Pode ter tido algum caso, mas eles não vão ter intenção de fugir, eles vão lutar com todas as suas forças, com alegria mesmo, com dedicação, porque veem o exército como essa instituição de libertação, e foi através do exército que eles conseguiram a sua libertação. Então, nós temos esse grupo, e esse grupo vai ser muito interessante, muito importante para a questão abolicionista que nós vamos ver mais à frente, porque depois esse grupo vai voltar da guerra e ele chega na sua região onde ele vivia e ele vai chegar lá e vai ver que ele estava livre, mas os seus familiares não estavam, seus familiares ainda eram chicoteados, e ele vai refletir sobre isso e pensar sobre isso. Como temos essa imagem aí, o soldado ele volta da guerra e quando ele chega ele vê a sua mãe sendo chicoteada. Então ele pensa, eu lutei lá na guerra e agora eu chego aqui e ao chegar eu me deparo com essa cena. Então isso vai ser algo muito importante, essa guerra, para a questão de liberdade, de abolição da escravidão. O exército também vai ser uma instituição muito importante para essa questão também. O exército que ele acaba tendo uma importância muito significativa para esse movimento de libertação, de abolição também. Então esse é um ponto importante de se destacar e a gente vê a importância desse período, dessa guerra também para essa questão, certo? Continuando, a Guerra do Paraguai traz algumas consequências, consequências tanto para o Brasil quanto para os outros países envolvidos. O Paraguai mesmo ele entra numa situação terrível, a maior parte da população masculina morre nessa guerra, o Paraguai fica totalmente arrasado, para poder se estruturar. Mas o Brasil também ele não fica para trás. O Brasil, devido ao investimento que ele teve que fazer para poder manter essa guerra e vencê-la,
ele fica endividado, ocorre um endividamento e enfraquecimento da economia brasileira. É isso porque o Brasil, para poder manter-se na guerra, precisou pegar investimento e financiamento da Inglaterra, não é? E aí, por conta disso, ele acaba endividado, tem uma dívida externa grande, há uma queda na economia brasileira, mas nesse momento também há um outro poder, né? Um outro poder que acaba crescendo e se desenvolvendo nesse período, que, como eu disse, é o Exército. Até então não havia um exército formado, havia a Guarda Nacional Brasileira, mas com a Guerra do Paraguai há sim a necessidade de desenvolvimento de uma formação de um exército, e aí há então o fortalecimento do exército como uma instituição, né? Um grupo qualquer, mas a necessidade de se formar um exército, formar um grupo, uma proteção militar para o Brasil, certo? E aí então forma-se o exército como instituição, ele se fortalece ali em importância e em relevância também. Há também um fortalecimento de grupos abolicionistas republicanos depois da Guerra do Paraguai, como falei, com ideais e pensamentos relacionados a essa questão. Os negros que lutaram, né, os escravos que lutaram lá na Guerra do Paraguai voltam para casa e veem, né, que praticamente nada mudou. Ele ainda volta a morar na senzala, ele ainda se vê diante dessa situação de escravidão ao redor onde ele vai. Ele vê colegas, amigos ou talvez parentes, companheiros dele sendo chicoteados e açoitados. Isso também vai gerar ali certos questionamentos e indagações que vão culminar em apoios a grupos abolicionistas, movimentos abolicionistas também, certo? Então, continuando, nós temos aqui a questão do movimento abolicionista. O que foi? O movimento abolicionista foi um movimento que ele surgiu no decorrer do século XVIII, certo? Mais ali para metade do século XVIII. E ele teve a influência também da Revolução Francesa, as ideias de direito, de liberdade, né, de igualdade. Né? Então, ela foi muito influenciado por isso. O movimento ele vai se fortalecer com o crescimento das instituições culturais, como escolas, jornais, que vão divulgar essas ideias e propagar as ideias abolicionistas, certo? Outro ponto muito importante para o movimento abolicionista é a questão da Guerra do Paraguai. Como eu falei antes, a Guerra do Paraguai foi muito importante porque deu ali né, aos negros, né, a oportunidade de liberdade para aqueles que fossem guerrear, que fossem lutar na guerra. Deu a eles também um local, né, um local, na verdade, uma instituição que eles pudessem chamar que eles pudessem se identificar, né, no caso do Exército, como uma instituição libertadora. Então, essa guerra foi também algo muito importante para o movimento, ok? A partir desse momento do ano de 1870, depois da Guerra do Paraguai, esse movimento abolicionista vai se intensificar e vai crescer cada vez mais, certo? Então, nós vemos aqui a importância da Revolução Francesa, né, das ideias de igualdade, de liberdade, não que os escravos eles lessem, não é, o conteúdo, mas só de se falar do conceito de liberdade apresentado pela Revolução Francesa, isso estimulou muito eles a lutarem, a se voltarem contra as ideias de escravidão, de opressão e lutarem pela sua liberdade. Não é? É uma coisa interessante se pontuar que não foram políticos ou líderes que lutaram pelos negros, os próprios negros lutaram pelos seus direitos, pela sua liberdade também, tá bom? A questão da abolição, como eu disse, foi uma conquista popular, então não foi uma questão assim política ou uma questão assim resolvida pelo imperador ou pela princesa Isabel, né? Alguns até muito tempo atrás colocavam a princesa Isabel como a heroína, a salvadora dos negros, a libertadora dos negros, mas não era bem assim. A abolição foi uma conquista popular. Nós temos aqui a relevância muito grande dos quilombos, que eram locais de resistência, locais de revolta, né, no sentido contra a escravidão, negros que fugiam para esses lugares, para esses quilombos onde se abrigavam, se protegiam. Nós temos aqui também, né, a formação de associações abolicionistas, muitas pessoas, né, muitos líderes, muitas pessoas importantes naquela época, pensadores intelectuais se reuniram, formaram associações e grupos, né, abolicionistas que lutaram, que trabalharam para a defesa dos negros. Muitos defenderam causas de negros, ajudaram negros a fugir também, não é? A escravos a fugir. Então,
é importante esses movimentos, essas associações também para esse período. As mulheres também tiveram um papel muito importante na abolição. É interessante a gente destacar, não é, a importância das mulheres nesse quesito. Elas trabalharam muito na questão da divulgação, de criação, né, de associações emancipadoras, criação de associações abolicionistas também participaram dessas associações. Elas promoviam quermeses, agariavam fundos, organizavam conferências em favor da abolição. Então, elas tiveram um papel muito importante nesse período. Jornalistas também foram muito importantes, né, divulgando os ideais de liberdade, os ideais de igualdade, né, também os ideais da libertação do escravo, né, como uma pessoa, como um ser humano também. Escritores, como no caso Castro Alves, que foi muito importante também para a luta abolicionista. Políticos, como Joaquim Nabuco, foi um homem muito importante também. Então, assim, houve várias pessoas, né, de vários setores da sociedade, eles contribuíram para esse movimento, para o movimento abolicionista. Então, nós podemos citar ferroviários, médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, funcionários públicos, professores, imigrantes, os próprios negros e mulatos, todos eles participaram, entre outros, na luta, né? Organizaram grêmios, clubes, jornais, associações e conferências de debates, né? Também distribuíram panfletos, publicaram livros, artigos, tudo isso em favor da abolição. Então foi uma conquista popular, foi um clamor de várias vozes que levaram à lei, não é? A promulgação da Lei Áurea em 1888. Então não é, ao contrário de que muitos possam pensar, uma coisa feita pela filha, né, de Dom Pedro II, pela princesa Isabel, mas sim como um ato conquistado pelos negros e por aqueles também que defendiam e apoiavam a causa do fim da escravidão, certo? Um destes, né, como eu falei aqui, foi Joaquim Nabuco. Para você ver, ele é escritor e é diplomata. Ele foi dos homens mais importantes a defender a causa negra, certo? Ele foi favorável à abolição. Ele foi um homem que defendeu na tribuna, né, que ele defendeu na tribuna ali o movimento abolicionista. Foi um dos mais importantes para esse movimento, certo? Além dele, nós temos José do Patrocínio, jornalista, orador, poeta e romancista, negro, ok? Você vê a importância dos negros na defesa dos próprios companheiros aqui, você vê isso. Então este homem, grande homem da nossa história, ele também defendeu, ele publicava documentos a fim de defender a causa da abolição. Ele lutou a favor, não é, de projetos e debateu sobre o fim da escravidão. Como eu disse, Joaquim Nabuco também lutou pelos direitos, foi um deputado, defendeu a causa, né, da abolição também. Então este homem foi muito importante para a abolição da escravidão. Porém, um dos maiores, se não o maior abolicionista, é Luiz Gama, né? Escravo também. Ele adquiriu a sua liberdade, e uma coisa interessante sobre a história dele, né? Ele não pôde, ele teve o desejo de frequentar uma faculdade de direito, mas por ser negro ele não pôde, mas ele foi lá como ouvinte, e todo o conhecimento que ele adquiriu lá, ele usou em prol da defesa de causas dos escravos, e ele conseguiu ali a liberdade de muitos escravos. Alguns computam 500, outros 700 escravos foram libertos mediante as ações deste grande homem. Então hoje até se há um estudo a respeito da vida desse grande abolicionista, grande brasileiro e homem da nossa história. Luiz Gama foi muito importante para esse movimento. Então ele ajudou a defender muitas causas, ajudou a defender muitos direitos que os escravos tinham, mas que não eram cumpridos. Graças ao conhecimento dele, ele pôde lutar por eles, certo? Então é importante ver isso. Então, como vemos aqui, foram pessoas de várias classes, vários setores da economia, porém a classe
da economia brasileira, assim, os cafeicultores, os latifundiários, eles não defendiam o fim da abolição. Pelo contrário, eles ainda assim não queriam a abolição. Isso porque era dependente dos escravos, a economia brasileira era dependente dos escravos. Então, eles não tinham essa vontade. Pelo contrário, quando ocorreu a abolição mesmo, eles se voltaram contra o império por conta dessa ação, né? Como a gente vai ver mais à frente. Então, é importante falar deste homem. Eu sei que muito se fala de Zumbi dos Palmares, não é, como um grande ícone da libertação, da abolição dos negros no país, da consciência negra, mas nós devíamos dar um destaque a esse grande homem também, Luiz Gama, certo? Homem muito importante para a história do nosso país, para a história da libertação dos escravos, para a história, para o fim, né, aliás, assim, o fim e o começo o fim de uma história escura do nosso país e o começo de uma nova história em que trazemos a igualdade e a liberdade a todos. Então é muito bom falar desse homem aqui também, certo? Continuando, nós temos aqui algumas leis abolicionistas que foram conquistadas, né, por esses movimentos, por esses ideais. De primeira, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, do período do Segundo Reinado, que ela proibia ali, né, a venda de escravos. A partir desse momento, não poderia mais se ter o tráfico de escravos, certo? E temos depois a Lei do Ventre Livre, em 1871. Você vê ali que a partir escravos nascidos, né, depois dessa lei, ele, quando tinha certa idade, ele já poderia ser livre, né? Se não me engano, acho que até atingir a maioridade, 18 anos, ele poderia ser livre, certo? Ele ficava sob a tutela do senhor até completar a idade, poderia ser livre. Temos a lei dos sexagenários, que os escravos que atingissem a partir dessa data 60 anos, eles poderiam trabalhar 3 anos a mais e conquistar a sua liberdade. Mas é uma lei, como vocês vão ver aqui, que não é muito significativa, né? Porque nem todos, na verdade, os escravos não chegavam a essa idade, né? A maioria morria ali entre os seus 40 anos, 30, 40 anos, porque era um trabalho muito difícil, muito pesado e não chegavam a essa idade, não, certo? A questão da lei do ventre livre também, né? Você vê que havia lei, porém ele ainda, a pessoa, né, o negro libertado, liberto, ele ficava ainda sob tutela do seu senhor até atingir a idade que poderia ser dono de si mesmo, conquistar, trabalhar, enfim. Então, de certa forma, ele ainda ficava lá e muitas vezes não era nem cumprida essas leis, certo? Até que a gente vê uma coisa interessante. Apesar dessas leis não trazerem muita significância no sentido de libertação mesmo dos negros, a gente percebe um processo ali gradual de conquistas, né, para os escravos, que vai culminar com a Lei Áurea de 1888, em que finalmente é libertos os escravos no Brasil. Porém, infelizmente, né, foram libertos, mas não houve um planejamento do governo a fim de ajudar, de auxiliar essas pessoas que haviam agora adquirido sua liberdade, que estavam inseridas na sociedade como pessoas livres, mas não tinham nenhum suporte, questão de emprego, moradia, entre outras coisas. Então é triste porque só libertou e não ajudou em nada para que pudesse estabelecer, né? Então, diante dessas leis aqui, nós vemos que houve um processo que foi um processo de conquistas de muitas pessoas, incluindo essas 3 que nós citamos aqui, que eu citei aqui, para que de fato a gente conseguisse efetivar o fim da escravidão no Brasil através da Lei Áurea. Então foi um processo longo, de várias batalhas, vários debates, várias propagações da ideia anti-escravidão no Brasil para que chegasse a esse ponto. É importante isso, né? A luta, o embate para que a gente possa conquistar direitos para todos.
principalmente para as minorias, para os mais fracos, né? É muito importante vermos isso aqui na nossa história. Isso faz parte da nossa história, uma história de lutas, uma história de conquistas, de batalhas, certo? Continuando, nós vamos ver que depois de 1888, nós vemos aqui o fim, né, praticamente, do segundo reinado. Ele passa por uma crise, né, depois da Guerra do Paraguai, em especial agora depois da abolição da escravidão. Ele passa por uma crise que vai culminar com o seu fim em 1889. Mas essa crise que ocorre no segundo reinado, ela ocorre por alguns fatores. Primeiro, por questão religiosa. Isso porque alguns padres, eles não queriam fazer o casamento entre um católico e um maçom, certo? E não aceitava essa questão. O Dom Pedro II, ele foi a favor desse tipo de casamento, prendeu, né, alguns padres, depois soltou eles de novo, o que trouxe insatisfação para a classe, para o grupo religioso que tinha no país na época, os líderes religiosos, insatisfeitos com a atitude do imperador Dom Pedro II. A outra questão foi a questão que a gente falou agora, a questão abolicionista, porque com a abolição da escravidão, os donos dos escravos eles não foram indenizados pela liberdade, e isso trouxe satisfação para eles, e eles não eram a favor do fim da escravidão. Eles não eram a favor, eles queriam autonomia nas coisas, nos seus governos, nos seus poderes, porém não queriam o fim da escravidão. Eles acreditavam que a economia nacional não podia funcionar sem os escravos. Eles acreditavam também que a escravidão tirou o afro-brasileiro da barbárie e colocava ele no mundo cristão civilizatório. Então eles tinham essas ideias aí. E a questão é que eles não queriam isso. Então quando isso acontece, eles ficam muito satisfeitos com o imperador, com o império, e eles então começam ali a se aliar ao Partido Republicano. A Partido Republicano, eles começam a ter uma estreita relação entre eles, né? O partido que se desenvolvia ali, que lutava pelo fim da monarquia no Brasil e o início da República, advogando ali, batalhando para o fim do poder moderador, mais autonomia das províncias, coisas que já vinha desde antes. Então eles se aliam ali com esse grupo dessa elite que fica desgostosa com o império diante da lei, da lei áurea, certo? Eles vão se unir ali para irem contra o imperador. Além dessa questão, nós temos a questão militar. Os militares queriam mais participação na política, não puderam, não foi dado a eles essa liberdade. Além dessa questão aí, a Guerra do Paraguai, como eu disse, traz uma certa importância maior agora para o Exército se fortalece como instituição, como eu disse antes. Os militares, então, eles ficam insatisfeitos também com a falta de pagamento das indenizações às famílias de soldados mortos no conflito. Isso também deixa eles insatisfeitos e eles também começam a se voltar contra o Império. Depois dessa situação, nesse contexto todo de crise, de insatisfações, ocorre a tomada, né, do poder, o fim do segundo reinado, o fim do Império no Brasil, a tomada do poder por Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o início da República no Brasil em 1889, certo? E assim se encerra esse período da nossa história, tá bom? Então é um período extenso, tem muitos assuntos, isso aqui não esgota o conteúdo, ok? É um conteúdo muito importante, tem a ver bastante com a nossa história, com o porquê de muitas coisas, ok? Nesse período aqui também a gente tem que destacar que o Brasil ele se desenvolve de forma considerável na questão econômica, porém aquele surto industrial que teve não dura muito tempo, devido, como eu disse, à Guerra do Paraguai, a crise. Nós temos também aqui, além dessas questões, uma certa propaganda de embranquecimento também nesse período, devido à vinda dos imigrantes, um dos motivos. Isso para você ver as ideias racistas que ocorriam no Brasil, né? A ideia de que para o Brasil crescer e ser civilizado necessitava que houvesse mais europeus, né? Mais brancos do que negros, então há
uma política de embranquecimento com a vinda dos imigrantes para cá. Outra lei que eu gostaria de destacar também é a lei de terras, que com a vinda desses imigrantes ocorre ali a criação da lei de terras, que era uma lei que aparentemente fazia mais concentrar a terra nas mãos dos grandes latifundiários, ok? Que consistia numa lei em que para você poder adquirir uma terra no Brasil você teria que comprá-la. Então é uma lei que ocorreu naquele momento. Os imigrantes que vinham de lá para cá, eles tinham que trabalhar para o seu senhor em troca do dinheiro, do sustento dele e também para conseguir uma terrinha para poder morar aqui. E isso foi uma medida que acabou favorecendo os grandes latifundiários. Então, você vê que o período é cheio de questões e tensões políticas, né? Você tem as tensões entre Brasil e Inglaterra, que depois vai acabar devido à necessidade do Brasil de negociar com a Inglaterra de apoio para a guerra do Paraguai. Você vai ter esse surto que dura por um bom tempinho, né, até o fim da Guerra do Paraguai, ali que o Brasil começa a ficar em dívidas e acaba que também endivida, né, alguns que ajudaram e contribuíram para a tentativa de crescimento, mas foi muito importante, porque graças a esse desenvolvimento a respeito do café, houve a formação ali de ferrovias, houve o desenvolvimento de arquitetura, de casarões, casas, como eu disse, teatros, artes, né? Também questões relacionadas também à literatura. Esse período também é marcado pelo romantismo, marcado também por uma tentativa de uma construção de identidade brasileira. Então, um período muito importante para o país que vale a pena ser estudado. Como eu disse para vocês, não se esgota o conteúdo aqui, mas ele pode ser mais aprofundado e é bom aprofundar porque é um conhecimento muito bom, é um conteúdo muito importante e que geralmente cai sim no Enem e que pode sim cair nas futuras provas, pode ser também temas de futuras questões de redação, especialmente por conta do tema da escravidão, da abolição, movimento abolicionista. São temas em voga ultimamente, não é? É bom a gente atentar-se a eles. Bom, pessoal, aqui a gente vai ficando, né? Que a gente vai encerrando essa aula. Nós viremos com outro vídeo com algumas questões que caem do Enem, que caíram no Enem e que podem cair nesse mesmo sentido também, tá bom? No próximo vídeo. E também a indicação de um filme muito interessante a respeito desse período e a respeito do movimento abolicionista, tá bom? Até mais, fique com Deus, tchau.